Olá meus amigos, olá meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças ao bom Deus nós estamos aqui mais um momento na presença de nosso Deus, louvando e exaltando o teu nome. Amém? Nós estaremos lendo neste momento Marcos de número 15. E olha que a palavra de Deus nos diz: de manhã bem cedo, os chefes do sacerdote com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder? Veja quantas coisas o estão te acusando. Mas Jesus não respondeu nada, e Pilatos ficou impressionado. E por ocasião da festa era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus, mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então o que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás e mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura e depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. E começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali. Chegando do campo, eles forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. E o crucificaram, dividindo as roupas dele, e tiraram a sorte para saber com quem cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e assim estava escrito na acusação contra ele: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. O que passavam, lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes do sacerdote e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu e embebeu uma esponja em vinagre e colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber, e disse: deixe-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus com alto brado expirou, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe, e entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago e mais jovem, e de José. Na Galileia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado ao cair da tarde. José de Arimateia, membro do destaque
de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lenço de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu no lençol e colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro, e Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Amém? Glórias a Deus por isso, meus amados. Este momento aqui é o momento mais marcante da humanidade. É o momento que o nosso Jesus ali na cruz do Calvário levou sobre si as minhas enfermidades, as tuas enfermidades, o meu pecado e o teu pecado. Foi o maior ato feito em prol da humanidade. O próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso, que pode fazer o que Ele quiser, o que Ele bem entender com a humanidade, com a terra, mas pela palavra e a força da tua palavra, e pela sua palavra ser imutável, incorruptível, Ele criou um plano perfeito para salvar a mim e a você. Ele podia muito bem ser como nós, o ser humano que tenta fazer de qualquer jeito, mas dando certo, mas tá tudo bem. Mas não. O nosso Deus, Ele é perfeito em todas as suas obras. Ele sabe que a palavra dele, dita desde o início, não podia ser corrompida. Por isso que Ele criou um plano perfeito. O seu Filho, Jesus Cristo, desceu da sua glória. Ele despojou-se de todo o poder, de toda a majestade, para se transformar em um homem, carne, osso e sangue, para vencer todos os pecados, para vencer todas as tentações, para vencer todas as limitações e morrer em morte de cruz, para trazer para mim a vida e para trazer para você a vida. Meus amados, esse é o Rei da Glória. Esse é Jesus a quem nós estamos dizendo. Aquele que está convidando a ti neste momento para que você possa aceitar Ele como o único e suficiente da tua vida. Se eu e você não reconhecermos que Ele é o Rei da Glória, que o sacrifício que Ele fez por nós é o que tem que nos alimentar, é o que tem que nos mover, nos caminhar, meus amados, se nós não tivermos essa convicção que Jesus Cristo é o nosso Salvador e que devemos honrá-lo, que devemos cumprir todos os seus ensinamentos, é a única forma de eu e você sermos salvos. É a única forma. Não somente aceitá-lo como Senhor, não somente aceitá-lo, o sacrifício que Ele fez por nós, mas sim vivermos o que Ele nos ensina. Vivermos uma vida de santidade que Ele nos ordena. Assim, posterior a tudo isso, fazendo tudo isso, nós herdaremos a vida eterna. Amém? E este momento aqui, eu posso dizer sem sombra de dúvida, algo que chama muito a minha atenção. Foi naquele momento que Jesus, quando entrou sobre Ele todos os pecados, toda a maldade do mundo, quando entrou no corpo dele, e ali Ele bradou, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Meus amados, foi o momento, eu acredito, mais doloroso para Jesus, que era munido de sentimentos, munido de dores físicas, munido de tudo que nós sentimos. E ali Ele sentiu a separação da comunhão dele para com Deus Pai. Ali naquele momento a palavra de Deus fala que Deus se afastou dele. O Espírito Santo ali já não estava mais sobre ele. A presença de Deus não poderia estar sobre ele, porque ele estava com o corpo, no corpo dele, todo o pecado da humanidade, toda a maldade. Tudo que existe de mal estava sobre ele. Ele comprou a nossa santidade, Ele comprou a nossa vida. Mas Ele teve que pagar um preço, e o preço foi a tua vida. Ele deu a vida por nós. Você consegue compreender isso? Se você tiver a noção, a compreensão do que significa o sacrifício de Jesus por nós, meus amados, nós serviríamos a Deus de uma forma diferenciada. Nós serviríamos a Deus de uma forma muito mais prudente, muito mais honrosa e majestosa, porque Ele merece toda a honra e glória, porque o que Ele fez por nós ninguém faria. Nós estávamos perdidos,
A humanidade estava perdida. A humanidade estava, numa morte eterna. As pessoas nasciam, viviam, morriam e iam para o inferno. Não tinha salvação. Mas Jesus mudou a nossa história. A história da humanidade foi mudada por Ele. E naquele momento que Ele bradou, né, Eloi, Eloi, lama sabachthani, eu acredito que foi a maior dor para Jesus. Foi ter, a comunhão com o Pai quebrada. Então, meus amados, se Jesus, algo que mais fez Ele sofrer foi ter a comunhão para com o Pai quebrada, nós temos que entender que nós nunca devemos romper a nossa comunhão com Deus. Jamais. E a única coisa que faz romper o nosso laço, a nossa aliança para com Deus é o pecado. E se Jesus venceu o pecado e nos ensina a vencermos o pecado, nós temos a obrigação de termos uma vida de santidade. Nós temos a obrigação de lermos as Escrituras, aprendermos para com Deus todos os seus ensinamentos e nós vencermos o mal e nós possamos, sim, com a ajuda e a força do Espírito Santo de Deus, sermos totalmente libertos de todas as mazelas, de todos os pecados, para que nós não venhamos ter a nossa aliança e nossa comunhão para com Deus rompida. Amém? Então que essa passagem importantíssima possa trazer para você um ensinamento do que o que Deus fez por você. Você jamais deve virar as costas. Você jamais deve ignorar esse ato precioso que vale mais do que qualquer coisa que essa terra possa te dar. O sangue de Jesus é o que mais tem poder sobre tudo. E que eu e você possamos honrá-lo com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com a nossa conduta, com a nossa família, com a nossa igreja. Em todo tempo nós possamos louvar a Deus e trazer esse ensinamento para o próximo, que eles também possam fazer o mesmo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine com essa palavra e você possa ter o entendimento que Deus te ama a tal ponto que entregou Jesus para morrer em teu lugar. Por isso, meus amados, dê valor pelo que Deus fez. Ainda dá tempo de fazermos tudo o que Deus quer que nós façamos para que nós sejamos salvos. Que Deus te abençoe.